Você tem murmurado no seu trabalho? Que tal pensarmos um pouco na lealdade de Daniel? A Bíblia está recheada de exemplos de pessoas que foram leais não só a Deus, mas também aos seus chefes, aos seus líderes. Antes de darmos início a esta palavra, a esta reflexão, eu gostaria que você já curtisse aqui o nosso vídeo e também compartilhasse essa mensagem, além também de se inscrever no nosso canal para que esse vídeo chegue também a mais outras e outras pessoas e você possa ser notificado nos próximos vídeos. Para a gente começar a refletir nessa questão da murmuração no seu trabalho e, na verdade, ter lealdade ao seu chefe, às instituições a que você serve. E assim, antes de a gente ler o texto, eu quero falar que Daniel é um exemplo de servidor público. Isso mesmo, Daniel é um exemplo de servidor público que servia ali no Império Persa. E ali o rei Dario era o seu superior hierárquico na terra. Então, o que fala lá em Daniel 6? Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas, que é governador, que estivessem por todo o reino. E sobre eles, sobre esses sátrapas, 3 presidentes, dos quais Daniel era um aos quais estes sátrapas, governadores, dessem conta, ou seja, prestassem conta, para que o reino não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes, seriam ali os superiores daqueles sátrapas dos 120. E sobre todo o reino, o rei pensava em colocar Daniel como governador desse reino. Então, Daniel começou ali no reino, no Império Persa, trabalhando de forma diligente. Então, existiam 120 províncias naquele reino persa e o rei colocou governadores sobre aquele lugar, os chamados governadores provinciais, que tinham que prestar contas ao rei. Só que eles não prestavam conta diretamente ao rei, porque existiam três secretários reais. Eles eram os ouvidos e também eram os olhos do rei da Pérsia. E esses 3 secretários reais, eles tinham ali poderes financeiros, administrativos, judiciais, bem como os 120 que tomavam conta dessas terras também tinham poderes administrativos, judiciais e fiscais. Só que esses 3, eles eram muito elevados, porque eles se reportavam diretamente ao rei Dario. E Daniel estava entre um deles. Só que todos aqueles 120 governadores, mais 3 secretários, e aí o rei olha para Daniel e fala: rapaz, Daniel está se destacando entre esses 3. Eu vou colocá-lo como superior de todos eles. Ou seja, Daniel seria o primeiro a se reportar ao rei, teriam mais 2 e depois os 120. Então, os colegas de trabalho de Daniel, os outros servidores públicos, olharam: isso não vai ficar bom, porque Daniel vai reinar sobre todos nós e ele vai ser o 02 na hierarquia. É como se tivesse o diretor-geral e tivesse ali o diretor adjunto. Então, o Daniel seria o diretor adjunto. E aí eles bolaram ali um plano, chegaram para o rei: todo mundo concordou, rei. Todos os funcionários aqui já concordaram, todos os governadores, presidentes, sátrapas já concordaram que a gente vai fazer o seguinte: ninguém pode prestar culto ou adorar outros deuses ou outro homem que não seja o Senhor. Então o Senhor assina este decreto. E o rei, enganado ali, ou seduzido, por aquela palavra doce, ou seja, todo mundo já tinha concordado, mas na verdade isso era um engodo, isso era uma mentira. E Daniel, todo mundo sabe a história, é lançado na cova dos leões. Primeira coisa, Daniel poderia murmurar do seu chefe, do rei Dario. Como esse chefe faz isso? Assina um decreto de morte sem consultar a mim, que ele pensava em colocar como 02. Eu estava entre os 3 que supervisionavam aqueles 120 e nem sequer ele me chamou antes de fazer a assinatura deste decreto. Segundo,
Daniel poderia ficar chateado também ali com os outros e também não querer mais trabalhar ou dedicar-se ao trabalho da forma que ele se dedicava. E aí Daniel fatalmente infringiu o decreto real, porque Daniel prestava culto 3 vezes na sua janela da sua sacada apontada para Jerusalém ao Deus vivo. Só que o rei, sabendo que Daniel caiu na armadilha do inimigo, o rei ficou arrependido, pesaroso, mas ainda assim acreditou que Daniel sairia da cova dos leões. E no outro dia, o rei vai até a cova e Daniel sai, e a primeira coisa que Daniel fala é o seguinte: Deus me livrou desta pena, né? Me livrou e fechou a boca dos leões. Então, rei, vive eternamente. Então, ao invés dele murmurar, ao invés dele ficar falando mal do chefe porque tinha assinado aquele decreto, porque deixou aquilo acontecer, ele falou: ei, vive eternamente. Eu sou leal a ti, porque o Senhor é o meu superior hierárquico aqui. E aí a palavra que vem à mente é o seguinte: trabalhe como se fosse para Deus. Sirva no seu trabalho como se fosse para Deus. Nos regulamentos, nos manuais, hoje em dia, nas leis, principalmente na administração pública, existe um princípio da lealdade. Ser leal às instituições a que servir. E você, muitas vezes, está ali murmurando, falando mal do chefe. Esse chefe ele não vale nada. Esse chefe ele sirva com lealdade. O que é que aconteceu com Daniel após ele continuar sendo leal ao rei Dario? Então ele foi constituído como governador supremo, né, de todas as províncias, tanto no reino de Dario quanto no reino de Ciro. Então ele teve uma longevidade dentro da administração pública. Ele foi um servidor público probo, reto, que não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, ainda que todas as pessoas que estavam ali ao lado estivessem tramando contra ele. E às vezes você está se sentindo assim. Às vezes você está no seu trabalho e você está vendo que muitos estão com inveja, né? Estão cobiçando a sua posição, estão com medo de você alçar voos dentro da administração, dentro da empresa, alcançar a posição de 02, quiçá a posição de 01 e também se reportar diretamente ao presidente da empresa. E o que é que a gente aprende aqui com Daniel? Daniel continuou leal, mesmo o rei não tendo consultado, tendo acreditado ali no povo dos 120 que estavam ali e não ter dado ouvido a Daniel sobre aquele decreto que ele assinara. E também Daniel, além de não murmurar contra o rei, contra o chefe dele, ele honrou após sair da cova dos leões. E ele disse: rei, vive eternamente. E assim, o que é que eu digo aqui? O local que você está trabalhando hoje, o local onde Deus lhe colocou para servir 1/3 da sua vida, porque 1/3 da nossa vida a gente passa no trabalho, então a gente tem que servir e a gente tem que gostar daquilo que a gente faz, de onde nós tiramos o nosso sustento. E ele diz: seja honesto, honre o seu chefe, honre o seu patrão, ainda que ele não valha nada, porque Deus é que vai lhe dar a vitória. Deus lhe colocará numa posição, seja de 03, 02, 01, não importa. Se ainda assim ele não fizer, olhe para o seu chefe e diga: chefe, vive eternamente. Porque e aí vem a máxima, né? Eu não trabalho para você, chefe. O meu trabalho é para o Senhor. E a palavra diz: trabalhe como se fosse para Deus, não para os homens, porque é Ele que vê e te recompensa. Então, Daniel, e aí vem a sacada dessa mensagem, não foi alçado a governador supremo tão somente porque ele foi leal ao rei Dario, mas porque ele foi leal a Deus. Lembra no início aqui, quando a gente leu, Daniel se curvou, mesmo sabendo que existia um decreto de morte para quem se curvasse diante de outros deuses ou de outros homens. E ele manteve-se íntegro e não deixou de adorar a Deus. E quantas vezes você está no seu trabalho e o chefe pede: por favor, diga que eu não estou,
e você, com medo de perder o seu emprego, você se curva ao desejo daquele chefe. Quantas vezes o chefe olha para você e diz: por favor, coloque um 0 a mais ou retire um 0 a mais nesse imposto de renda, nessa nota fiscal, e você, com medo de perder o emprego, também se deixa levar pelo chefe. Então, a lealdade, ela é de via dupla. Tanto ser leal à chefia imediata, à chefia dentro da administração, dentro da sua empresa, mas acima de todas elas, ser leal a Deus, servir ao Senhor. O seu trabalho, o rendimento do que Deus deixou para você, primeiramente tem que passar pela provisão divina. É Ele que provê todas as coisas. E Daniel, entendendo isso, foi um homem longevo dentro da administração pública do império, sendo até inclusive alçado a posições de mando, posições ali acima de qualquer outra, porque ele foi fiel quando era um funcionário de piso e também foi fiel quando se tornou um funcionário da alta estipe, da alta administração. Então, meus amigos, primeira coisa, não murmure contra o seu chefe, não murmure no seu trabalho. Segundo, seja leal ao seu chefe, seja leal, ainda que ele não valha nada. E terceiro e mais importante, seja leal a Deus, porque Ele pode lhe tirar deste local que você está hoje e te colocar em lugares altos. E eu digo isso porque já passei por essa situação, quando estive trabalhando em alguns setores, alguns órgãos, e via a perseguição clara contra mim. E o que Deus fez? Me tirou de lá e me colocou em outras posições, em lugares melhores, porque eu fui leal à chefia. Ainda que eu não concordasse, mas eu fui leal ao que eles pediram. E é isso que a gente aprende aqui nessa história de Daniel, um dos primeiros servidores públicos que existiu nessa história. Então, um abraço, fica com Deus, que essa mensagem tenha encontrado morada no seu coração e que Deus abençoe você ricamente no seu trabalho, na sua vida, e que você possa ser leal no pouco e também ser leal quando Deus te colocar na posição de governador supremo, de supervisor supremo ou de secretário real, que se reporta diretamente à chefia máxima, mas acima de tudo se reporta a Deus, que é o dono de toda prata e todo ouro. Eu estou junto com você no caminho. Um abraço e fica com Deus.